Louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é de fato um elevado privilégio estarmos juntos para celebrar mais este culto. Sabemos que isto tem a ver com a bondade e a misericórdia do Senhor. Alguns dos nossos irmãos permanecem doentes ou então, pelo menos, muito atemorizados quanto ao problema relacionado ao vírus e, naturalmente, nós respeitamos a posição deles. Eles sabem por que razão tomam estas atitudes. Alguns deles têm razões sobejas para isso, têm comorbidades, etc. Mas a nossa oração é que Deus apresse o tempo quando pudermos voltar à normalidade, inclusive podermos olhar a face uns dos outros sem a máscara, né? A máscara faz tanta diferença. Eu não tenho muitas dificuldades com fisionomia de pessoas, mas a máscara me perturba completamente. E é possível que um ou outro de nós já tenha passado pela experiência de passar por alguém muito querido e muito próximo e não imaginou que era aquela pessoa. E quem sabe houve pensamentos negativos a respeito da sua postura ou da minha nestas condições. Mas Deus é bom, continuará sendo conosco e continuaremos a louvar o seu nome. Sabemos que a nossa vida depende exclusivamente do Senhor. No decorrer da semana eu pensei muito a respeito do fato de que perdemos bom número de amigos e irmãos. E, de fato, nós imaginamos assim, por que eu ainda fiquei, não é? É obra de Deus, Deus permite. A nossa vida sempre esteve, mas nós devemos pensar agora muito mais sobre isso. Está nas mãos de Deus. Por isso é bom que nós vivamos com sabedoria, fazendo a vontade do Senhor, crescendo no conhecimento da vontade de Deus e cumprindo isto. Na mensagem de hoje eu vou falar sobre um tema muito desafiador, a respeito desta questão de cumprirmos a vontade de Deus, que convenhamos, é exigente, mas Ele mesmo nos ajuda a cumprir a sua vontade. A minha oração é que os irmãos continuem sendo muito abençoados, que Deus os proteja de todo o mal e que nas oportunidades que têm para servir aos outros deem plena demonstração de que fazem isso porque sabem de suas responsabilidades e têm alegria em cumprir a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe neste culto. Eu quero anunciar para os irmãos com alegria que hoje de manhã nós já tivemos Escola Bíblica Dominical para jovens e adolescentes que se reuniram no Salão Social. Nós estamos voltando aos poucos à normalidade. No primeiro domingo de setembro nós teremos já a Escola Bíblica Dominical para os adultos, retorno dos adultos e naturalmente seguindo todos os cuidados enquanto isto for necessário. Mas é tão bom podermos anunciar estas novidades, né? É sinal que estamos progredindo. Graças a Deus que a vacinação no nosso país vai indo muito bem. Há muitas intrigas políticas e nós não devemos entrar nelas, né? Porque de nada adianta, não vai ajudar em nada, mas devemos nos regozijar com o fato de que há tantas pessoas já vacinadas. E devemos orar uns pelos outros, por parentes e amigos nossos que às vezes, ou por ignorância ou por descaso, não aproveitam a oportunidade de estarem vacinados, que é alguma ajuda. Nós sabemos que, mesmo os cientistas nos têm ensinado, de que não é ajuda completa, mas é alguma coisa válida. Então vamos, inclusive, eu solicito aos irmãos que entusiasmem aqueles do seu relacionamento e que têm estas resistências quanto à vacina, que assumam o fato de que é bom, porque de fato é. Nós queremos que Deus nos abençoe e nós administremos esta questão tão difícil, que é uma questão mundial, como sabemos, de maneira adequada, para sermos protegidos e para podermos continuar a viver cumprindo a vontade do nosso Deus. Amém. Amém.
Buscamos a presença do Senhor porque confiamos nele, adoramos porque ele é o nosso Deus. Vamos em pé cantar essa oração ao nosso Pai amado, que ele atenda a oração da sua igreja nesse dia. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, intrigas e contendas queremos evitar, em paz nós desejamos teu culto celebrar, pois sempre resgatados por ti, ó Salvador, queremos ser unidos por um fraterno amor, humildes perdoando as faltas de um irmão, aos fracos ajudando com branda compaixão. Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar, seguindo teu exemplo perfeito e singular. Oh, quanto carecemos do auxílio teu, Senhor, a fim de que vivamos unidos em amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Aquilo que pediste em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a ti conhecerá. O pastor Miguel Orvati nos dirigirá em oração. Estarmos reunidos juntos aqui nesse santuário para te adorarmos, para te louvarmos. Pedimos, nosso Pai, que aceites a nossa gratidão e que ela seja feita, nosso Pai, através de uma vida submissa a ti e procurando fazer a tua vontade. Amém. Pedimos a tua bênção sobre todos os que estão nesse santuário. Amém. E aqueles que estão ouvindo através da internet. Amém. Pedimos, nosso Deus, que sejamos unidos em um só espírito, desejando te adorar e ouvir e aprender mais da tua palavra. Amém. Em nome, por amor de Jesus. Amém. 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 Podeis sentar. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, o que encontrarás de bom? Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu
Assim escreveu o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, à igreja de Roma, no capítulo 13, versos 8 a 14. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus. Pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não... Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando, e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Que possamos cumprir a vontade do Senhor. Amém. Se sofrimentos eu causei, Senhor, se o meu exemplo fez alguém cair, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar muito firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha petição e vem livrar-me de incertezas mil, transforma este pobre pecador. Amém, Senhor. Amado Deus e Pai, nós, neste canto, estávamos também orando, mas queremos colocar diante do Senhor nossas necessidades, algumas delas, elas são tantas. Antes, Senhor, queremos agradecer o fato de que tens abençoado, respondendo de maneira tão especial nossas orações a respeito de irmãos doentes, irmãos com dificuldades emocionais as mais diferentes. Também, Senhor, algumas pessoas com dificuldades financeiras graves por conta da condição em que o mundo se encontra por causa deste vírus. Mas, Senhor, nós queremos a Tua bênção especial sobre a vida da igreja, que no meio destas crises nós não desperdicemos nenhuma delas, mas que estas crises nos ajudem a nos voltarmos para o Senhor, para reconhecer a nossa total dependência do Senhor. Sabemos, Senhor, que Tu és bom, cuidas das nossas necessidades. Tu nos dás oportunidades as mais diversas, mesmo nos tempos de crise, e particularmente no meio delas. Nós também, neste momento, Senhor, queremos agradecer a cura de tantos irmãos que agora já estão conosco, alguns totalmente recuperados e alguns outros ainda lutando, mas a nossa oração é que eles sejam totalmente recuperados para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos ainda, mais uma vez, por aqueles que estão deprimidos, renova-lhes a esperança, Senhor, a fim de que eles possam voltar às suas atividades normais, aos seus relacionamentos, e que tenham uma mensagem especial de esperança para aqueles que permanecem ainda em sua depressão.
Nós louvamos o Teu nome por todos os cuidados do Senhor no tocante à nossa saúde. Sabemos que tem havido recursos para muitos de nós e nós pedimos que outros mais experimentem o que precisam experimentar para voltar à saúde de outrora, para cumprirem a Tua vontade e cumprirem também suas responsabilidades. Nós queremos orar também pelos empresários entre nós, alguns em grande dificuldade, mas administrando a vida de seus negócios segundo a vontade do Senhor. Pedimos por aqueles que estão tomando decisões muito difíceis, mas que necessárias neste tempo, dá-lhes a tranquilidade de espírito para estas decisões. Pedimos, Senhor, pelas famílias que, por conta das dificuldades deste tempo tão desafiador, estão desajustadas. Permite, Senhor, que o amor volte a imperar na sua experiência e para que isto sirva de exemplo para aqueles que não têm o Senhor como o Salvador e Senhor de sua vida. Abençoa-nos neste culto. Queremos, Senhor, que a Tua palavra penetre o nosso coração e a nossa mente e haja resultados segundo a Tua vontade, para o nosso bem, mas para a glorificação do Teu nome, pois oramos confiados exclusivamente em Jesus. Amém. Amém. Amados, este é o tempo para nós, neste culto, entregarmos ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas. Muitos de nós da liderança desta igreja temos nos maravilhado mais uma vez neste tempo com a fidelidade dos irmãos. Eu quero confirmar no coração dos irmãos, em nome do Senhor, que assim deve ser. A nossa fidelidade é um testemunho muito poderoso de que a nossa confiança está em Deus. Porque para muitos que têm permanecido fiéis, a vida não tem sido fácil nestes dias. Tem havido necessidade de muito mais cuidado na administração dos valores à sua disposição. Mas os irmãos têm confiado em Deus e têm confiado especialmente que amanhã Deus tem mais para nos dar, porque a sua natureza é a natureza de amar e cuidar das nossas necessidades. Isto quer dizer que em nossa igreja, durante todo este tempo que já vai longo de pandemia, nós de fato não tivemos grandes faltas de dinheiro, de finanças para cuidar das nossas necessidades. Isso é um verdadeiro milagre do Senhor nesta igreja. Sabemos que em algumas outras igrejas as dificuldades foram enormes, mas de fato eu posso dizer para os irmãos que nós não sofremos tais necessidades, não no mesmo nível, e sabemos que é obra do Senhor. Que Deus nos permita continuar assim, fiéis ao Senhor. Nós sabemos que neste tempo de pandemia, as necessidades daqueles em nossa volta foram até maiores. E graças a Deus foi maior também a benevolência, a beneficência desta igreja. O coração desta igreja, o coração dos irmãos esteve aberto para cuidar destas necessidades. O nome de Deus foi glorificado nesta ação. Que Deus nos abençoe. E nós vamos entregar as nossas ofertas no Espírito certo, com muita alegria, pois sabemos que a palavra nos ensina, não é? Deus ama aquele que dá com alegria. Permaneçamos assim. Nós vamos cantar e os irmãos que têm ofertas trarão como costumeiramente e depois nós faremos a dedicação destas ofertas para o serviço do Senhor. Todos em pé. Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm sobre ti, de tudo que tenho que eu possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar, e a minha igreja manter, e o coração eu posso abrir e a ti, ó Pai, engrandecer. Ó Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm sobre ti, de tudo que tenho que eu possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar, e a minha igreja manter, e o coração
a honra e glória do teu santo nome. Oramos agora agradecidos, firmados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. O texto básico para a mensagem de hoje de manhã é uma parte bem pequena do Sermão do Monte. Eu me refiro a Mateus capítulo 7, versos 7 a 12. E a ênfase principal é no verso 12, que é o último verso desta leitura. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe. Quem busca, acha. E ao que bate, a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta
é a lei e os profetas. O Sermão do Monte é o mais longo sermão do Novo Testamento. E neste sermão nós sabemos que Deus, em Cristo, apresenta práticas e princípios que são fundamentais para a vida daqueles que pertencem ao reino de Deus. E aqui no verso 12, amados, nós temos o principal resumo da ética do reino de Deus. Eu quero ler de novo o verso 12. Este é o resumo da ética do reino de Deus. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Há registros interessantes de que a atribuição do título para esta afirmação, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei dos profetas, a designação, que é muito comum ouvirmos, de que esta é a regra de ouro, foi uma ação, um título inspirado no fato de que um imperador romano chamado Alexandre Severo, no 3º século da era cristã, ficou tão impressionado com esta palavra de Jesus Cristo que ele mandou confeccionar umas letras de ouro e colocou aquelas letras, todas as letras desta regra, numa das salas principais do seu palácio. Há fatos muito curiosos a respeito deste imperador romano, Alexandre Severo, porque ele teve uma vida muito, muito curta. Ele viveu apenas 26 anos e foi morto por uma guarda romana por causa de um levante contra ele. Mas ele, com pouca idade, ele já foi impressionado, impactado com esta palavra de Jesus Cristo, que com certeza ele jamais havia ouvido antes do tempo em que foi exposto a ela. É interessante este nome, a regra de ouro, a regra áurea, que tem a ver com um resumo da ética do reino de Deus, porque de fato nós podemos dizer que é regra de ouro porque tem um significado muito especial que faz com que a nossa vida seja diferente da vida daqueles que não conhecem Jesus. Deve ser notório que a ética de Cristo é superior, por exemplo, à ética dos escribas e fariseus. Nos meus estudos eu encontrei uma comparação com muitos pormenores a respeito da ética dos fariseus, que de fato dominavam a vida religiosa no tempo de Jesus, e o próprio Senhor Jesus. Eu quero trazer algumas destas diferenças entre a ética de um grupo e de Jesus. Por exemplo, para os escribas e fariseus, a ética, o comportamento humano devia ser baseado na tradição humana. A tradição judaica era poderosa. A tradição judaica oprimia o povo. E em tempos recentes nós falamos a respeito desta opressão, a opressão da lei, a letra da lei. Mas já a ética de Jesus Cristo é uma ética diferente. É uma ética baseada na palavra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Tanto é que quando ele faz umas reinterpretações da lei perante todos, e que isto nos é apresentado no Sermão do Monte, ele diz assim: para os dito assim, mas eu vos digo. Então a ética de Jesus Cristo era baseada na palavra dele, que é palavra de Deus, porque Jesus é Deus. Também na ética dos escribas e fariseus, o foco era a letra fria. Os irmãos devem lembrar uma afirmação da palavra de Deus que diz assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. A ética para Jesus era a ética no espírito da lei, a lei que é manifesta especialmente, e talvez possamos dizer até exclusivamente, porque era o interesse de Deus que assim fosse, na lei do amor. A lei do amor deve ser dominante na nossa ética. Uma terceira diferença entre os escribas e fariseus na sua ética em Jesus Cristo é que eles davam atenção exagerada à ação corretíssima. Eles se vangloriavam mas que tolice, né? Eles se vangloriavam em que eram perfeitos, não sendo perfeitos, obviamente, porque todo homem é pecador.
Já a ética de Jesus Cristo não era a ação concreta e dura por causa da lei, mas era a intenção íntima, a intenção do coração. Há muitos textos que podiam ser utilizados para comprovar isto, mas eu quero ler para os irmãos no capítulo 5, já no Sermão do Monte, obviamente, a partir do verso 21, para confirmar o que acabo de dizer. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Então, não apenas a letra dura, mas o espírito, não é? A intenção íntima da lei de Deus. E a quarta e última diferença é que o padrão para os fariseus era o homem, o próprio homem. Muitos fariseus achavam-se exemplo dos demais, e exemplo sem erros, sem pecados. Mas para Jesus, que é o padrão é Deus mesmo. E há muita seriedade em pensarmos sobre isto, porque assim como Deus é perfeito, sede perfeitos, disse Jesus, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amados, quando nós praticamos a regra áurea, nós somos extremamente abençoados. A nossa vida passa a ter uma excelência jamais experimentada. Eu quero citar algumas coisas práticas que são a pura demonstração, a demonstração direta da aplicação, ainda que tênue, porque nós temos dificuldade, sim, com a aplicação das leis de Deus, mas nós insistimos, e devemos insistir porque Deus mesmo, na sua bondade e misericórdia, é Ele quem nos capacita para que nós possamos cumprir crescentemente. A ênfase deve ser esta, crescentemente, porque não chegamos ainda ao ponto principal daquilo que devemos ser. Amados, por exemplo, se nós seguimos a regra áurea, nós temos muito menos conflitos nos nossos relacionamentos humanos. Muito menos conflitos. Não só nos relacionamentos humanos, assim, extremamente pessoais, mas nós temos menos problemas de relacionamento do ponto de vista global. Estou me referindo aqui às nações. Como seriam as nações se esta regra áurea fosse conhecida e aplicada? Mas eu diria assim, muitas nações esta regra áurea não é nem conhecida e muito menos praticada. Também, se nós procurarmos seguir a regra áurea, nós teremos muito mais alegria, ênfase aqui, alegria e prazer nas relações com os nossos queridos, a começar naturalmente com os nossos familiares. Se você e eu temos agora alguma dificuldade no nosso relacionamento familiar, é ou não verdade que isto transformaria completamente a nossa relação e traria a possibilidade real de solução imediata na medida da aplicação do princípio? Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Lei e os profetas é um termo técnico que quer dizer todo o Velho Testamento se cumpre. Tudo que Deus quer no Velho Testamento que seja cumprido, é cumprido quando nós amamos o nosso semelhante. Se nós seguíssemos e procurássemos seguir a regra áurea mais de perto, haveria muito mais solidariedade nas nossas sociedades, na nossa igreja, na nossa família também, pois há famílias onde não há nenhuma solidariedade. Recentemente eu ouvi 2 exemplos tocantes a respeito disso. Quando as pessoas disseram assim, eu não tenho, pastor, nem família, nós não nos amamos, nós nos degladiamos o tempo todo. Falta da regra áurea naquela experiência. Amados, se nós seguirmos a regra áurea, haveria menos acidentes no trânsito, não é verdade? Porque percebendo que há uma dificuldade na nossa frente, nós faremos tudo para proteger, a fim de não perturbar, a fim de não prejudicar, não causar dano para aquele. Amados, se seguíssemos a regra áurea, nós, quando chegássemos no final do dia, que estamos na hora do rush, indo para casa, há poucos dias atrás, eu passei 1h30 para ir daqui para a minha casa, 1h30, e eu moro em Manaus. E
Muitas vezes naquele rush eu via pessoas ali esperando um momento para haver uma chance de atravessar naquela faixa marcada para pedestres e ninguém parava. E eu fiquei pensando assim, isso é falta de regra áurea, né? E tem uma coisa, se você naquela circunstância parar, provavelmente você levará um apitaço, porque todo mundo está apavorado, quer cumprir a sua vontade. E não é nem como cumprir a sua vontade, porque não há para onde ir nestas circunstâncias. Há muitas e muitas experiências onde nós podemos aplicar a regra áurea e seria uma bênção tão grande. Se nós conhecermos e aplicarmos a regra áurea, as nossas decisões sobre os outros serão muito mais sábias, as soluções serão melhores, haverá harmonia, mesmo quando precisamos decidir assuntos muito difíceis, ou se não tão difíceis, assuntos para os quais há ideias diferentes a respeito da sua solução, porque devido à regra áurea nós respeitaremos as diferenças de entendimento, nós respeitaremos a falta, muitas vezes, de experiência naquela determinada área onde eu me julgo entendido. Sim, senhores, quando há dificuldades e desarmonia por causa da falta da aplicação da regra áurea. Ah, meus amados, como precisamos levar a sério este simples texto. Precisamos aplicar a regra áurea, mas o que nos atrapalha é o pecado, é o egocentrismo, porque o pecador tem a prática de distorcer a verdade ou negar a verdade. Aliás, todos sabemos que a nossa sociedade, as sociedades humanas no nosso tempo, quase em todos os países, estão de fato fazendo um grande esforço para dizer que nem verdade existe. Existe a sua verdade e existe a verdade do outro, mas não há padrão, E aqui é um grande escândalo esta questão de regra áurea, não é? Há ambientes em que nós vivemos, eu penso aqui especialmente nos professores e alunos na universidade, onde se você falar a respeito de regra, alguém vai dizer, coitado, é um ultrapassado, ainda há gente assim entre nós, vamos gravar, porque isto está desaparecendo. O pecado atrapalha a utilização dos princípios de Deus, todos eles, mas este que é o resumo da ética de Jesus Cristo. Mas, amados, eu quero chamar a atenção para os irmãos para um fato muito interessante que tem a ver, inclusive, com interpretação bíblica. Quando nós lemos este texto, né, ele começou a pedir, e vos será dado, buscar, etc., e o que pede, recebe, os irmãos ouviram esta história, mas aí diz assim, quando chega no verso 12, os irmãos observaram a primeira palavra do verso 12? Vou repetir, portanto. Toda vez que na Bíblia nós encontrarmos esta palavra, ou palavras assemelhadas assim no significado, portanto, a ideia é a seguinte, por causa do que já foi dito, então, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E quando nós vamos buscar as razões para esta afirmação de Jesus, tão preciosa, tão maravilhosa, tanto é que é chamada regra áurea, nós encontramos que o contexto geral é o Sermão do Monte, desde o capítulo 5, e é muita coisa, mas o contexto imediato tem a ver com a bondade incomensurável de Deus. Em algumas Bíblias está escrito assim como subtítulo, que a partir do verso 7, o assunto é a persistência na oração, não deixa de ser, é assim, sobre a persistência em oração, porque este buscar, este bater, tem a ver com a intensificação da nossa busca das soluções de Deus para nós. Mas também, amados, nós podemos chamar este texto, desde o verso 7, de uma expressão da bondade de Deus. A bondade de Deus que nós pedimos, nós buscamos, nós chegamos à presença de Deus e Ele supre as nossas necessidades. Todos aqui temos múltiplas experiências e constantes experiências com o suprimento de Deus para a nossa vida. Suprimento de Deus para a nossa vida. Não é verdade? É sim. Quantos testemunhos teríamos se dessemos a oportunidade? Mas, amados, é interessante que Deus, na sua bondade, não responde de acordo com aquilo que nós necessariamente queremos. Porque, às vezes, devido ao nosso pecado, nós queremos o que não é bom para nós.
Há muitos anos atrás, um pastor me disse que alguém estava orando para que conseguisse uma esposa, e ele já estava namorando a Maria. Ele disse assim: ó Deus, dá-me uma esposa, mas que seja Maria, não é? Mas às vezes a Maria seria uma desgraça para ele. Nada contra o nome, é um nome belíssimo, é o nome da mãe de Jesus Cristo, né? Mas quando nós pedimos, Deus dá aquilo que nós precisamos, aquilo que vai nos abençoar. Quando nós pedimos, Ele nos dá, e nós encontramos esta ajuda da parte de Deus. O pedido é intenso, nós pedimos, nós buscamos e nós batemos. E nós temos neste próprio texto, na palavra de Jesus, uma expressão de que diz que até nós que somos maus, a ideia é que somos pecadores, é nesse sentido. Que somos pecadores, sabemos dar coisas boas para quem nós amamos, não é? Eu recentemente também ouvi da parte de um pai uma expressão muito livre a respeito de como ajuda a sua filha. E eu me regozijei, até porque na minha vida e na sua vida de pai também é assim, não é? Você dá o melhor para o seu filho. E nós, nessa bondade do nosso coração, desse amor pelos nossos filhos, precisamos, inclusive, estar sempre cuidadosos, porque às vezes nós damos só por causa de uma carência nossa do passado, mas prejudicando os nossos filhos com excesso de presentes, excesso de bondades. Eu quero confessar uma coisa para os irmãos: eu fico assim meio tocado quando eu vou à casa de um parente meu, até de um filho meu, e vejo que aquele meu neto tem muito mais brinquedos e presentes do que alguém jamais precisaria. Eu fico tocado. Naturalmente que eu não entro nem na liberdade dos meus filhos a respeito deste assunto. É algo deles. Mas na vida dos meus filhos, num outro tempo, com menos possibilidades financeiras, eu era cuidadoso. E de fato eu já fazia o que alguns aqui continuam fazendo, graças a Deus por esta sua postura. É que se há muitos presentes, em determinados pontos você entra no quarto de brinquedos, na brinquedoteca. Muita gente tem brinquedoteca, e que tenho. É a sua vontade, é o seu dinheiro, mas que tudo seja feito com sabedoria. Ele diz: meu filho, é o seguinte, nós vamos dar 1/3 destes presentes desta vez, porque há muitas crianças, e é verdade, não é? Há muitas crianças no mundo que não têm nada, e você já brincou tanto com estes presentes que você nem utiliza mais. Vamos fazer isso. E há lições muito preciosas que estão sendo ensinadas quando nós pais temos a coragem de fazer isto. Mas, amados, a palavra de Deus, então Jesus diz assim: olha, vocês que são pecadores sabem dar boas coisas, quanto mais o nosso Pai. Quanto mais o nosso Pai. Nós temos tantas limitações e ainda somos capazes de atos de grande bondade, de grande amor para com os nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai. Agora, amados, nós podemos pensar a respeito de coisas que Deus nos dá, bens que Ele nos dá, mas há coisas outras que Ele nos dá também que são fundamentais neste momento, de pensar na bondade de Deus, não é? Por exemplo, a bondade de Deus quando perdoa o nosso pecado. Todos somos pecadores. Na nossa história, na história da maioria de nós, há coisas que nós temos guardado para nós mesmos, tal a análise correta que fazemos do erro que cometemos, mas que agora não nos aflige mais, não pesa mais sobre nós, porque Deus em Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, perdoou o nosso pecado. E é bom, é importante que de fato criemos nisso, porque se não crermos, nós não teremos a condição de viver segundo a vontade de Deus, porque estaremos sendo tolhidos, sempre tolhidos, por coisas do passado que Deus diz, lançou nas profundezas do mar, que Deus diz na sua palavra que Ele não se lembra mais, mas nós lembramos, e neste sentido nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a esquecer, para comprovar com este nosso esquecimento de que confiamos que o sangue de Jesus Cristo nos perdoa de todo o pecado. E lembremos-nos, não os pecados do passado, mas os do presente e os que ainda vão ser cometidos. Mas este fato não nos levará a relaxarmos a nossa vida espiritual só por causa da segurança do perdão, é verdade, do perdão de Deus. Amados, quando Deus nos perdoa os pecados, nessa sua grande bondade, Ele nos inspira a cumprir esta regra áurea.
esta regra áurea. Gravem isto no coração e na mente. Tudo que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A terceira coisa que quero dizer para os irmãos sobre este texto é que esta regra áurea é absolutamente superior. É superior à ética dos fariseus, escribas e fariseus, é superior a qualquer princípio de religiões antigas. Eu vou citar algumas delas, não para ofender quem ainda pertence a algumas dessas religiões, é quase impossível para algumas delas, porque vivemos, estas religiões que vou citar, são religiões de muito tempo atrás, por exemplo, 660 anos antes de Cristo, né? E todos aqueles que eram daquele grupo, a religião às vezes até desapareceu, ou se existe, não tem influência grande na sociedade hoje no mundo. Por exemplo, no zoroastrismo, a afirmação de Zoroastro era a seguinte: um caráter só é bom quando não faz aos outros aquilo que não é bom para si mesmo. É uma religião que ainda existe, e muitas pessoas são desta religião. No budismo, a afirmação que tem a ver com uma coisa parecida com a regra áurea é: não atormentes o próximo com aquilo que te aflige. Sem dúvida, um grande princípio, mas é limitado. No judaísmo, no Talmud, o que é odioso para ti, não faças para o teu próximo. Esta é a lei toda, o resto é comentário. É incrível que eles tinham também o Velho Testamento, não é? E, de fato, podiam ter dito coisa diferente, mas não disseram. E no islamismo, cito isso com respeito, nenhum de nós é crente no Islã, não é? Até que deseje para o seu irmão, ênfase em irmão, aquilo que deseja para si mesmo. Amados, a afirmação de Jesus na regra áurea é totalmente diferente. Você percebe como é? Diz assim: tudo o que quereis que os homens, é geral, os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. E nós temos uma lição muito importante para aprender aqui, porque às vezes nós, mesmo como cristãos, como evangélicos, como batistas, somos bastante exclusivistas, né? Eu vou fazer o bem, eu vou cuidar da necessidade de outro, mas ele é batista? Ou ele é evangélico? Não, se ele serve a Satanás, eu não dou ajuda nenhuma. Aí vem a regra áurea de Jesus com muita clareza para nós. Porque a regra áurea de Jesus, que é resumo da ética do nosso Senhor, exige um envolvimento ativo, uma palavra linda do nosso tempo, e que lamentavelmente às vezes é só propaganda, não é realidade. Proatividade iluminada por Jesus, envolvimento ativo. Não faça o que o outro não quer que seja feito, aquilo que seria prejudicial, é fazer. Sim, senhores, o que quereis que os homens vos façam, fazei. Não tem nada, é claro, muitas coisas nós deixaremos de fazer por causa da regra áurea, mas a regra áurea é sobre o fazer. E ainda mais nos perturba o fato de dizer assim: tudo, portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também. Este tudo que perturba tanto, não deve nos perturbar, porque naturalmente jamais deveremos deixar de ter discernimento nas nossas atitudes, naquilo que fazemos pelos outros. Algumas coisas é porque não podemos fazer, mas algumas coisas é porque não devemos fazer. Porque há sempre pessoas que, quando ouvem uma afirmação assim de Jesus, não, isso aí é absolutamente radical. Aliás, eu inclusive acho que a razão por que poucos comentaristas tratam deste texto, ouçam isso. Eu, durante as últimas semanas, tenho estudado muito a respeito deste texto, e eu fico admirado que há grandes pregadores entre nós nestes dias, que são uma sumidade em conhecimento e exposição da palavra de Deus, mas passam por este verso 12 como galinha em rescaldo. E eu fiquei pensando assim, mas por quê? Eu se sentem intimidados por isso. Nós não devemos nos intimidar. A palavra é tudo, mas tudo não retira de nós a necessidade real de sempre estarmos avaliando. É isso que devo fazer? A vida segundo Deus, amados, dá trabalho.
no sentido em que as avaliações são constantes. Por que não dizer? Os julgamentos são constantes. Não são julgamentos sem base, mas julgamentos. O que é o melhor para esta situação? O que é o melhor para esta pessoa que está me pedindo uma ajuda? Ou então eu descobri, eu entendo que a pessoa precisa disso. Eu devo ou não fazer? Sim, a avaliação deve ser constante. O tudo existe e é desafiador, mas a avaliação é constante. E outra grande diferença aqui, nesta regra segundo Jesus Cristo, é a sua abrangência. Já falei sobre o assunto, mas inclui todos os homens, todos os homens. Então nós podemos começar por categorias, né? A família imediata, a família maior. Eu sei que às vezes na família maior nós temos grandes dificuldades, por causa da diferença de posturas e princípios, né? Mas nós precisamos abençoar estas pessoas com o que já conhecemos a respeito de Deus, o seu perdão, a sua ajuda, as diferenças que Deus já fez na nossa vida, nós queremos também na vida dos outros. Mas aí os colegas de trabalho, os colegas da escola, o bairro, a vizinhança, a cidade e o país. E, amados, quando eu falo a respeito do país, eu quero dizer para os irmãos que é absolutamente necessário que nestes dias que nós atravessamos no país, por causa da polarização política que experimentamos e que toca a nossa vida, nós precisamos pensar a respeito desta abrangência da regra áurea, tendo cuidado com os nossos excessos das nossas comunicações, especialmente porque, devido nós estarmos vivendo num tempo especial e maravilhoso de facilidade de comunicação, extrema facilidade de comunicação, via internet, Facebook, Instagram e os assemelhados, nós às vezes nos esquecemos de que aquilo que nós escrevemos, dependendo de quem somos, e nós geralmente, se somos crentes já é suficiente, tem um grande peso. Então, quando nós não revelamos a regra áurea, vou ler de novo: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei dos profetas, é a lei do amor. Nós precisamos amar as pessoas que são diferentes de nós. E, na verdade, nós podemos até algumas vezes analisar que eles, às vezes, têm mais conhecimento do que nós. Mas nós, porque somos de Jesus, temos que ter amor por eles. E não há lugar para um crente verdadeiro que pertence ao reino de Deus de degladiar e de menosprezar com palavras daqueles que são diferentes dele. Eu creio que os irmãos entendem o que eu estou dizendo. Eu, de fato, tenho me envergonhado algumas vezes de algumas mensagens de Facebook dos irmãos desta igreja, que de fato expõem uma maldade no coração, uma incapacidade de ser paciente com os diferentes. E, amados, no mundo, Deus espera, e nós devemos procurar ser diferentes do mundo em geral. Deixemos as guerras políticas, inclusive ideológicas, para o mundo sem Deus. Tenhamos sim as nossas convicções, mas em vez de nos apegarmos a ideologias humanas, ideologias têm a ver com um projeto, no caso, um projeto de governo, mas a palavra de Deus vai além disso. Sem dúvida, uma pessoa que é do Senhor Jesus terá uma ideologia bem tocada e mesclada com as verdades do Evangelho, influenciada pelo Evangelho de Jesus Cristo. E, naturalmente, nós não perdemos a capacidade de julgar as ideologias, mas a guerra ideológica destrói inclusive a harmonia da igreja, a harmonia das famílias, e os irmãos sabem disso. Eu conheço famílias, e não são poucas, onde há uma terrível desarmonia por causa de comentários no Facebook a respeito de Lula ou Bolsonaro. Amados, não há lugar, não deve haver lugar para isto. É por isso que eu disse, eu me envergonho de alguns irmãos. É verdade, estou abrindo o coração para os irmãos. Não sei se vocês me permitam um exemplo. Afinal, a maioria dos irmãos, a maioria, já me conhece. Procurem nas minhas redes sociais alguma afirmação da natureza que eu estou condenando. Não há. E não há porque Deus tem me tocado com a sua misericórdia, para eu saber que eu preciso ser cuidadoso em todas as minhas comunicações. Inclusive nestas comunicações que alguns pensam é uma coisa
que não importa. Importa sim, amados, porque uma vez escrito uma tolice que cria desarmonia entre o povo de Deus, ou entre a família, ou entre colegas, ou entre pessoas que só são do meu grupo, o estrago está feito. Algumas pessoas, porque não são de Cristo, não têm a mínima condição pessoal de voltar à normalidade, de voltar ao equilíbrio. A divisão está feita, a desarmonia está consagrada. E nós precisamos ser mais inteligentes do que o mundo que não tem Jesus. É verdade, amados. A regra áurea é muito exigente, E sendo exigente assim, exige mudança. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho a expectativa de que, porque alguns irmãos estão pensando hoje, e vão pensar mais ainda sobre este assunto, talvez até um pouco ofendidos com as minhas palavras, mas talvez vão pensar e dizer assim, eu preciso moderar, eu tenho errado. Eu vou pedir perdão até de alguns parentes meus, ou amigos meus, sobre quem eu tenho dito coisas indevidas, e eu vou orar por eles e pedir a Deus que me mantenha no padrão da regra áurea. Meus amados, naturalmente que a regra áurea expõe a nossa limitação pessoal, o que nos leva então, amados, isto é importantíssimo na minha mensagem, nos leva a reconhecer que é só com capacitação divina que nós pomos freios no nosso mau comportamento e na nossa desobediência à regra áurea. Ninguém no mundo tem condição em si mesmo para praticar a regra áurea, por causa da sua educação familiar ou os seus títulos intelectuais, os seus doutorados e mestrados. Ninguém, só Jesus pode fazer isso. E quando nós nos entregamos a Ele para fazer a sua vontade. Eu quero inspirar os irmãos na parte final desta mensagem, dizendo que praticar a regra áurea tem resultados fabulosos. Eu li uma história muito interessante sobre que, em março de 1943, inclusive a data do meu nascimento, 1943, então é uma data significativa para mim, a Bulgária se alinhou com o nazismo e recebeu ordens da Alemanha, que comandava tudo naquela época, para que a Bulgária desse uma solução final para o problema judeu. A solução final era simplesmente extinguir a raça dos judeus. O rei da Bulgária e também outros que o ajudavam muito de perto na política, aprovou isto apesar de terem certas reservas. Então eles concordaram com a Alemanha que sim, os judeus da Bulgária seriam eliminados. E o plano da Alemanha era o seguinte, olha, nós vamos ter um grande trem com mais de 100 vagões, onde todos os judeus da Bulgária devem ser colocados. Era um trem de um tamanho enorme, não é? E então, os vagões chegaram, mas um pastor chamado Kurel, ele soube do plano e foi ver de perto se de fato estava havendo aquela preparação. Os vagões estavam sendo alinhados na linha ferroviária para receber todos os judeus e passavam pelas cidades e iam só enchendo, era a ideia. Mas quando o pastor soube disso, ele falou com os crentes da sua igreja de que, olha, nós não podemos permitir isso, porque isso é uma terrível falta de amor. Assim como nós não queremos morrer, nós não devemos querer que os judeus morram pelo simples fato de serem judeus. Eles têm direito à sua posição religiosa. E ele declarou isso, olha, nós precisamos fazer algo. E começou um movimento na Bulgária. Pessoas foram para perto destes trens, mas eles foram também para a sede do governo na Bulgária e, de fato, pressionaram tanto politicamente pelos caminhos corretos que eles, de fato, exoneraram toda a liderança política da Bulgária. E o trem nunca saiu em direção a Treblinka. A palavra é Treblinka, uma cidade onde os judeus seriam exterminados, nas câmaras de gás. Em julho de 1943, poucos meses após, o embaixador da Alemanha na Bulgária escreveu para Berlim, dando o seguinte testemunho:
Eu creio que os políticos da Bulgária bem queriam que dessemos a solução final para o caso dos judeus, mas foram impedidos pela mentalidade dos búlgaros, que não têm a nossa ideologia iluminada. Já pensou? Os búlgaros, crentes especialmente, mas que envolveram toda a sociedade para que aquela maldade não fosse finalmente cometida, eles tinham sim uma ideologia iluminada. Mas sabem por quem? Por Jesus. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. As conclusões são muitas, com certeza. E a minha oração é que nas suas meditações particulares, individualmente, cada um dos irmãos, continue pensando a respeito disso, porque há muito a ser feito na vida de todos nós, para que nos aproximemos do cumprimento da vontade de Jesus. Assim como Jesus cuida de nós, devemos cuidar do nosso semelhante. Nós temos auxílio para que pratiquemos o amor, porque temos o exemplo de Jesus, que enquanto éramos pecadores, morreu por nós. Vale a pena, sim, experimentar qualidade de vida, que só temos quando conhecemos Jesus e nos entregamos à sua soberana vontade. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém, amém. Vamos cantar a oração que Jesus nos ensinou. Nosso Pai que estás no céu, nome santo seja o teu reino venha e faze teu querer e não o meu. Nosso Pai, nós te imploramos que nos dês o nosso pão.
Pai querido, seja louvado o teu nome. Nós te somos gratos pela tua palavra que veio de encontro aos nossos corações e às nossas necessidades nesta manhã. Ela nos instrui, ela nos inspira, ela nos dá admoesta, ela nos transforma. Capacita-nos, Senhor, a fazermos aos outros aquilo que nós queremos que nos faça. Obrigado, Paizinho querido, pela tua instrução. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que possamos guardá-la em nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. E por fim te pedimos que o teu amor, que a graça de Jesus Cristo, teu Filho, e que a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito seja sobre nós e sobre toda a tua igreja, espalhada na face da terra hoje e sempre. Amém. Podeis assentar.